Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Raul Biapina e vamos à solução de mais um item. Agora, o item 100, a geladeira. Há evidência de que desde muito cedo os seres humanos que viviam em regiões muito frias observaram que o resfriamento dos alimentos conseguia conservá-los por mais tempo. Com o deslocamento das populações pelo mundo, esse conhecimento se espalhou. Porém, foi somente no século XIX, precisamente em 1834, que Jacob Perkins patenteou um compressor que podia solidificar a água, produzindo gelo artificialmente. A utilização desse compressor possibilitou que algumas indústrias prosperassem como as cervejarias. Os comerciantes de carne agora podiam mandar seus produtos para os mais distantes países. No início do século XX, em 1902, o americano Willis Carrier instalou em uma gráfica na cidade de Nova York o primeiro aparelho de ar-condicionado. Aqui tem uma ressalva muito importante. O aparelho de ar-condicionado, basicamente, ele funciona da mesma forma que funciona uma geladeira, ou seja, funciona um refrigerador. Qual é a função dele no caso? Ele retira calor de uma fonte fria, vamos imaginar, e vai enviar esse calor para uma fonte quente, sendo esse processo um processo não espontâneo. Bem, voltemos ao item, que permitia resfriar e controlar a umidade do ambiente. No início da década de 1920, surgiram nos Estados Unidos os primeiros refrigeradores domésticos, que logo se popularizaram. Hoje, no Brasil, mais de 80% das residências têm geladeira. O conhecimento das leis da termodinâmica garante que... Bom, vamos aqui recordar basicamente como funciona, meus amigos, uma máquina térmica, observe aqui, uma máquina térmica, e também como pode funcionar uma máquina, vamos pensar, frigorífica. A máquina térmica, a rigor, ela transforma calor em trabalho. Parcialmente o calor que nós estamos utilizando vai ser transformado em trabalho. Já a máquina frigorífica, ela faz o processo inverso, ou seja, ela transforma trabalho em calor. De que modo acontece o funcionamento então, da máquina térmica e da máquina frigorífica? A máquina térmica ela opera entre duas temperaturas, uma fonte quente e uma fonte fria. O mesmo podemos dizer como acontece na máquina frigorífica. Também opera entre duas temperaturas, a fonte quente e a fonte fria. Bom, mas como é que ela pode retirar calor? Vamos lá. O calor da máquina térmica é retirado da fonte quente, fonte que está numa temperatura mais elevada. Vamos chamar aqui o nosso calor de calor Q1. Parte desse calor é enviado para a fonte fria, no caso aqui do ambiente, vou chamar aqui de calor Q2. E uma outra parcela vai ser usada para quê? Para realizar trabalho útil. No caso do veículo, que faz o veículo se mover. E o veículo, já citando, o motor de um veículo, ele tem um rendimento muito baixo. Tá bom? Rendimento, só para recordar, você sabe, é a razão entre o trabalho útil e o calor que é retirado da fonte quente. Muito bem, então a máquina térmica opera em ciclos e tem como função sempre retirar calor da nossa fonte quente, mandando para a fonte fria, transformando calor, não esquece, em trabalho. Muito bem, a máquina frigorífica é um processo inverso, é um processo não espontâneo, conforme agora há pouco nós frisamos, ou seja, o que ele faz? Ele transfere calor da nossa fonte fria para a nossa fonte quente. Tá bom? Então, basicamente, ele não está ferindo nem a primeira lei da termodinâmica e também não está ferindo a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque a primeira lei versa sobre a transformação de energia e a segunda lei versa sobre o funcionamento das máquinas térmicas ou também máquinas frigoríficas. Então, tanto o funcionamento da geladeira como o motor de um veículo estão de acordo com as leis da termodinâmica. Então, o item A e B, os itens A e B já estão falsos. Vamos para o item C. A geladeira é uma máquina térmica. Será que a geladeira é uma máquina térmica? Não, a geladeira não é máquina térmica. Conforme nós frisamos, a geladeira é uma máquina frigorífica. Então já torna também este item um item falso. Bom, a letra D. Toda máquina refrigeradora não é espontânea. Foi exatamente o que agora há pouco nós frisamos para você. O processo de fato não é espontâneo. Por que não? Porque você retira calor de uma fonte fria e manda calor para onde? Para uma fonte quente. Então, só lembrando, você retira calor de uma fonte fria, vamos pensar aqui, calor da fonte fria, que vamos chamar o calor de Q2. Esse calor é retirado através de um trabalho feito por um compressor, trabalho, portanto, produzido artificialmente, e é enviado, no caso aqui, para uma fonte quente. Tá? Então, ele não está contrariando o princípio de Clausius,
que diz que, basicamente, o calor retirado de uma fonte quente para uma fonte fria, mas num processo espontâneo. Tendo em vista que o processo aqui citado na máquina frigorífica não é um processo espontâneo, mas um processo artificial, que ocorre através do uso de um compressor, não esquece desse detalhe, ele não está ferindo nenhum dos princípios físicos, conforme agora nós enfatizamos. Tá? Então, a máquina térmica ela não funciona de maneira espontânea, portanto, é o nosso item correto. Para finalizar, a letra E, toda máquina frigorífica converte parcialmente calor em trabalho? Não. Na verdade, quem transforma parcialmente calor em trabalho é basicamente qual máquina? É a nossa máquina térmica e não a máquina frigorífica. Tudo bem? Então, nosso gabarito correto, como nós já fizemos, vai ser a letra D. Espero que você tenha entendido e até a próxima. Um grande abraço a todos.